Olá, você que nos assiste pela Rede Alesp. A partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, sexta-feira, 27 de setembro de 2019. A partir deste momento, preside os trabalhos da Casa a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Presente o número de assinaturas, de acordo com as exigências regimentais, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida o nobre deputado Douglas Garcia, primeiro secretário, para ler a resenha do expediente. Muito obrigado, senhora presidente. Está sobre a mesa o requerimento do nobre deputado Itamar Borges, solicitando que seja registrado nos anais dessa casa um voto de congratulações com a população de Rubinéia pelo aniversário do município, a ser comemorado no dia 3 de outubro. Também está sobre a mesa uma indicação do nobre deputado Vinícius Camarinha ao senhor governador do estado de São Paulo para a realização de estudos e urgentes providências visando liberação de recursos, visando a aquisição de um veículo modelo van para o município de Rinópolis. Está lida a resenha, retorna a palavra à vossa presidência. Esta presidência, atendendo solicitação do nobre deputado Adalberto Freitas, cancela a sessão solene convocada para o dia 18 de outubro, às 10 horas, com a finalidade de homenagear a ACD. Esta presidência, atendendo solicitação dos nobres deputados Adalberto Freitas e Castelo Branco, convoca vossas excelências nos termos do artigo 18, inciso 1º, para uma sessão solene a realizar-se no dia 18 de outubro... Às 10 horas, os dois? Ah, bom, mas qual que vai prevalecer? Então agora eles cancelaram, mas depois eles convocaram. Uma sessão solene de menção honrosa realizar-se no dia 18, às 10 horas, com a finalidade de homenagear a ACD. É que, na verdade, para explicar para quem acompanha, a primeira solicitação tinha sido feita por um único deputado. Aí cancelaram para que os dois pudessem fazer a solicitação juntos. Porque é importante explicar para as pessoas compreenderem o que acontece aqui. Bom, vamos iniciar, então, o pequeno expediente. Oradores inscritos. Deputado Castelo Branco. Deputado Mauro Bragato. Deputada Márcia Lia. Deputada delegada Graciela. Deputado delegado Olim. Deputado Itamar Borges. Deputado Rafael Silva. Deputado Rodrigo Gambale, deputado Conte Lopes, deputada Analice Fernandes, deputado Enio Tato, deputada Alessi Brandão, deputado Paulo Fiorilo, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Ed Thomas, deputado Jorge do Carmo, deputado César, deputado Alex de Madureira, deputado Coronel Telhada. Eu peço ao deputado Douglas que assuma a presidência, porque eu vou fazer uso da palavra. Assume agora, a partir desse momento, a presidência dos trabalhos, o deputado Douglas Garcia, para a fala da deputada Janaína Pascoal, do PSL. Continuando a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, convido a nobre deputada Janaína Pascoal para fazer uso da palavra. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Eu vou me inscrever no suplementar e aí eu apresento o vídeo. Tá? Eu vou falar de um assunto agora que eu considero um pouco mais urgente, muito embora o tema do vídeo seja também muito importante. Na data de ontem, houve um julgamento muito problemático no Supremo Tribunal Federal. O julgamento é problemático porque foi um julgamento que contrariou texto expresso de lei. E, haja vista o tom conferido a esse julgamento, há grandes chances do Supremo Tribunal Federal entender que a decisão tomada ontem deve ter efeito retroativo. Então, para que a população que nos acompanha compreenda, eu vou detalhar. O que foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem? Decidiu que, quando há um processo criminal com colaboradores ou delatores e delatados, na hora da manifestação final, ou seja, na hora da apresentação de memoriais ou de alegações finais,
Primeiro falam os delatores ou colaboradores e depois os delatados. Tá? O que diz a lei processual penal? Que haverá o prazo para a acusação, ou seja, para o Ministério Público, e depois o prazo para a defesa, né, para o acusado. Quando há vários réus, esse prazo da defesa ele é um prazo que a gente chama em processo prazo comum. Corre para todos os réus ao mesmo tempo. Qual foi a inovação criada, né, na data de ontem? Os colaboradores ou delatores deverão ser tratados como acusadores. Então, o Ministério Público fala, colaboradores falam, né, ou delatores, e delatados falam para o final. Tá? É uma interpretação mais benéfica para o delatado. Essa interpretação vai trazer alguns problemas práticos, né, porque e se acontecer do delatado trazer alguma referência, por exemplo, ao colaborador, aí reabrem-se os prazos, mas o Supremo não se debruçou sobre os problemas que podem surgir. O importante é que fique claro que a lei não prevê dessa forma. Tá? A lei prevê, fala Ministério Público, depois falam os acusados. E delatores e delatados são acusados, tá? São partes acusadas no processo. Pois bem, ontem o Supremo deu uma interpretação mais benéfica ao delatado. Esta interpretação é uma interpretação de natureza processual penal, não é de natureza penal. Tá? Isso é muito importante explicar. Normas penais são normas que criam crimes e mudam penas. Normas processuais estão relacionadas, por exemplo, às audiências, aos prazos, tá? Elas não tratam do crime propriamente, elas tratam do processo. Então, dizer que o delator fala primeiro, o delatado fala depois, é inequivocamente um assunto de natureza processual. Por que isso é importante? Isso é importante porque aquela regra que todo mundo alardeia, de que norma penal retroagem para beneficiar, essa tal regra só diz respeito à norma penal material. Né? Então, vem uma mudança, uma situação que é crime deixa de ser crime, vai retroagir. Vem uma mudança que um crime que era apenado com 8 anos, no máximo, passa a ser apenado com 5 anos, no máximo. Vai retroagir. É uma norma de natureza penal. Vem uma mudança legislativa que muda o prazo, de 3 para 5 dias, de 5 para 3. É uma norma processual. Esta norma não retroage. Tá? Esta norma entra em vigor e colhe os processos que estão em andamento em fase compatível com essa nova normativa. Tá? Então, se a norma tem natureza penal, retroage. Se a norma tem natureza processual, não retroage. O que isso significa? Significa que se o legislativo tivesse mudado a lei para prever claramente que o delatado fala por último, esta nova lei não poderia ser aplicada retroativamente. Senhor presidente, uma comunicação para complementar o raciocínio? Muito obrigado. Então, repetindo, se o Poder Legislativo tivesse criado uma lei prevendo expressamente que o delatado fala por último, é inequívoco que essa lei não retroagiria. Ela entraria em vigor, colhendo os processos em andamento em fase compatível com essa nova normativa. Ocorre que nós não estamos sequer falando de uma lei. Olha, a natureza processual já impede a retroatividade, mas nós não estamos sequer falando de uma lei. Nós estamos falando de uma interpretação jurisprudencial. Se sequer uma lei de natureza processual penal retroage, que dirá uma interpretação jurisprudencial. Então, por todos os ângulos que essa decisão de ontem venha a ser interpretada, por todos os ângulos,
é imperioso concluir que ela só pode valer daqui para frente, que ela não pode ser aplicada para os casos que já foram decididos, para as condenações que já foram determinadas. Eu não estou dizendo isso porque eu quero simplesmente proteger a Lava Jato. Não é isso. Eu estou dizendo isso porque isso é o certo. Eu estou dizendo isso porque isso é o que está escrito nos manuais, nos livros, pelos doutrinadores. Então, se o Supremo Tribunal Federal decidir de forma diversa, estará desrespeitando a lei vigente, estará desrespeitando a natureza da normativa processual penal, estará desrespeitando a máxima de que decisão jurisprudencial não é lei e, por isso, não pode ser aplicada retroativamente. Ficará evidente que o desejo é um só: desfazer todo o processo de depuração que, a duras penas, nós estamos realizando nesse país. Não é só a Lava Jato que está em risco. São todas as operações federais e estaduais que estão em risco. Não é só a segurança jurídica que está em risco, é também a segurança pública. Porque se essa interpretação vigorar, não serão só, e o já não é pouco, os delatados por corrupção, por peculato, por lavagem de dinheiro que serão beneficiados, serão também os delatados por homicídio, os delatados por tráfico e assim por diante. Não que eu coloque assim em patamares diferentes, mas é preciso dizer isso com todas as letras. Muito obrigada, senhor presidente. Agradeço pelas palavras. Nobre deputada, continuando a lista no pequeno expediente, gostaria de convidar o nobre deputado Reinaldo Augusto, deputada Beth Lula Saão, deputado Carlos César, deputado Frederico Dávila, deputado Carlos Gianazzi, deputado Major Meca, deputado Rodrigo Moraes, deputado Gil Diniz. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Convido a nobre deputada Janaína Pascoal para reassumir os trabalhos aqui na presidência. Lembrando a você, telespectador, que você pode acompanhar também na internet esta sessão ordinária através do nosso site, que é o al.sp.gov.br, e também pelo YouTube. Neste momento, sobe a tribuna o deputado Gil Diniz para a sua fala, de 5 minutos nesse pequeno expediente. Boa tarde, presidente. Boa tarde a toda a mesa. Boa tarde ao público que nos assiste pela TV Assembleia, aos nossos assessores aqui no pequeno expediente, os policiais militares e civis. Presidente, gostaria de começar falando aqui sobre a noite de ontem, onde inauguramos a nossa frente parlamentar em defesa da vida, deputado Altair, combatendo aí o aborto, né? Tentar produzir bastante material aqui nessa casa para combater esse mal em nossa sociedade. Esteve presente a deputada Janaína, nos prestigiando, deputado Douglas Garcia, vice-presidente da Frente Parlamentar, a deputada Letícia Aguiar também, capitão Castelo Branco, Dom Bertrand, príncipe imperial, veio, representou o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, tenho bons amigos lá, Fernanda Tactani e mais outras autoridades no assunto. Então, abrimos aí os trabalhos e vamos trabalhar ainda mais durante esses próximos anos aqui na casa, né, para falar sobre a cultura da vida e não sobre essa cultura da morte, deputado Altair. Defendemos a vida aí desde a sua concepção até a sua morte natural. E hoje tive o feliz convite para estar presente na terceira conferência para agentes públicos e políticos cristãos da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, que foi realizada na Câmara Municipal de São Paulo, onde esteve presente ali o presidente da casa, o Tuminha, deputado federal Cezinha de Madureira, deputado federal Silas Câmara, Gilberto Nascimento, seu filho também vereador na cidade de São Paulo, Gilberto Nascimento Júnior, vereadora Noemi Nonato e outras autoridades ali, inclusive o ministro da AGU, o André Mendonça, que também é cristão, se declara cristão e não tem vergonha, deputado Douglas, da fé que professa, né? E como eu sempre digo, o que me trouxe aqui, claro,
além dos votos das pessoas que acreditam no nosso trabalho, foi Deus, sem dúvida nenhuma, nos guiando aí nesse caminho. Então, devo sim o meu mandato a Nosso Senhor, a minha família, que sempre me ajudou e me trouxe esses valores, me deu esses valores cristãos, e ao voto desse povo conservador cristão aqui no nosso estado. Então, não tenho vergonha nenhuma de dizer aqui da tribuna que sou católico, com muito orgulho e graças a Deus. E para finalizar, vou me inscrever novamente para falar aqui na lista suplementar. Agora, às 3h, tem uma manifestação na Praça da Sé, manifestação aí dos policiais das forças de segurança do nosso estado, reivindicando a questão da paridade, solicitando reajuste salarial. Os pensionistas, as pensionistas estarão lá também. O Major Meca já está lá presente. Eu vi que houve talvez uma reunião de emergência hoje no Palácio. Alguns deputados aqui da casa estiveram presentes, inclusive deputados da bancada do PSL. E é muito bom que o governo esteja atento a essas nossas demandas e vão ver, hoje, materialmente falando, um pouco da preocupação e muitas vezes da indignação que os nossos policiais, principalmente os inativos, né, as pensionistas, mas também a preocupação dos policiais da ativa, das nossas forças de segurança da ativa, com essa questão salarial. A nossa realidade, o nosso dia a dia no estado de São Paulo é muito, mas muito diferente do que a propaganda do governo estadual que passa aí nas emissoras todos os dias na TV. Parece até um filme, deputado Altair, de Hollywood, gasto aí milhões de reais, dinheiro do pagador de imposto, deputada Janaína. Mas a realidade mesmo da tropa é bem diferente, e isso você pode verificar em qualquer companhia, em qualquer batalhão, em qualquer delegacia, não só na cidade de São Paulo, mas por todo o estado. Então, já vou me inscrever novamente e volto aqui para falar de outros temas. Muito obrigado, senhor presidente. Comentando a fala do colega, se eu tivesse poder para tanto, eu proibiria qualquer governante de fazer propaganda de qualquer coisa. A melhor propaganda é o trabalho, é o resultado do trabalho. Não tem cabimento gastar dinheiro do povo que paga os impostos a duras penas com propaganda. Sem contar o histórico recente de desvios por meio de contratos milionários de publicidade. É uma fala de apoio, deputado. Seguindo aqui com o pequeno expediente, deputada Marta Costa, deputado Caio França, deputada Edna Macedo, deputada Adriana Borgo, deputado Douglas Garcia. Vossa Excelência tem 5 minutos, conforme o prazo regimental. Eu queria informar aqui, com pesar, o falecimento da senhora Lourdes de Souza Augusto, mãe do nosso colega aqui, deputado Reinaldo Augusto, a quem eu já publicamente aqui manifesto meus sentimentos, dou meus pêsames a toda a família. O velório acontecerá a partir das 15 horas no Memorial Vida Preve, que fica na rua Carlos Gomes, número 1016, na cidade de Dracena. E o sepultamento se dará amanhã, sábado, às 10 horas, no cemitério municipal, situado à rua Marechal Deodoro da Fonseca, Jardim Jussara, também em Dracena. Então, nosso abraço aqui ao colega e a todos os familiares. Obrigada. Vossa Excelência tem o prazo regimental. Muito obrigado, senhora presidente. Gostaria de saudar a senhora presidente Janaína Pascoal, deputado Altair Moraes, deputado Gil Diniz, todos os servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, público da galeria e também da TV Alesp que nos assistem. Senhores, motivo de... claro, antes de falar a respeito do meu tema, deixo aqui os meus pesares ao senhor Reinaldo Augusto, ao deputado Reinaldo Augusto, que Deus conforte o coração da família e de todos os familiares.
malgrado essa tragédia tenha acontecido na vida do deputado Reinaldo Augusto, eu, pelo menos hoje, tenho que trazer a essa casa algo que, felizmente, eu conquistei, eu consegui. Então, para mim, é motivo de alegria, né? Porque, afinal de contas, sofri e sofri muito. Uma perseguição política danada. Todos os anos, senhores, especificamente nos meses de janeiro e fevereiro, blocos de carnavais de diversas temáticas são espalhadas pela cidade de São Paulo. Cidade paulistana tomada de uma diversidade temática com relação ao carnaval. E isso não podia fugir também do meio político. Ora, nós tivemos durante muitos anos aqui, circulando nas ruas da capital paulistana, o Bloco Soviético. Para quem não sabe, o Bloco Soviético é um bloco carnavalesco de esquerda que exalta ditadores, que exalta a Revolução Russa, que matou... Meu Deus do céu. Vocês, senhores, sabem quão é prejudicial a exaltação de um regime genocida como o comunismo? Pois é, isso nunca foi levado em consideração durante o tempo em que esses blocos foram às ruas. E no ano passado, início do ano passado, eu havia, por intermédio do movimento, então Direita São Paulo, hoje o Movimento Conservador, junto com o seu presidente Edson Salomão, criado o bloco carnavalesco Porão do DOPS. E foi uma perseguição danada contra a minha vida. Tivemos pessoas no Congresso Nacional, inclusive pedindo a minha prisão. O Ministério Público do Estado de São Paulo, de tanto receber denúncias por parte de alguns pseudo-defensores de direitos humanos, resolveram abrir uma ação civil pública contra a minha pessoa e o senhor Edson Salomão. De acordo com o entendimento deles, eu havia praticado o crime de apologia à tortura, apologia ao crime de tortura. Então, eu deveria ser condenado, criminal e também na vara cível. Feito, então, por parte do Ministério Público, esse ativismo judicial e encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma censura prévia contra a minha pessoa, que, na primeira instância, a então juíza, que até hoje ainda é juíza dessa vara, negou a liminar, dizendo que não podia fazer censura prévia. Os direitos humanos, não deixando barato, entraram com apelação e conseguiram, através de liminar, impedir com que esse bloco fosse às ruas. E até agora ninguém nunca fez nada contra o bloco Stalin Matou Foi Pouco, que inclusive saiu na mesma época que o bloco Porão do DOPS. Mas, para minha alegria, depois de tanto sofrimento e sob a ameaça de pagar uma multa singela de R$200 mil, ontem o Tribunal de Justiça, chegou ao meu conhecimento ontem, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo finalmente terminou o caso. Não restam dúvidas que no processo coletivo verifica-se uma ampliação no interesse de agir em virtude dos direitos difusos e coletivos envolvidos e titularizados pelo Ministério Público. Mas tal circunstância não faculta ao MP a extensão a todo e qualquer efeito a ocorrer ad aeternum, sem a demonstração de eventual risco de violação a exigir a tutela jurisdicional. Assim sendo, a juíza, ela simplesmente indeferiu o processo aberto pelo Ministério Público contra a minha pessoa e também a figura do senhor Edson Salomão, presidente do Movimento Conservador. Queria aqui, então, parabenizar não só a ação da juíza, que sabiamente julgou esse processo, na figura aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como a todo o Poder Judiciário, que mais uma vez preservou a liberdade de expressão, em detrimento daqueles que queriam censurá-la. Então fica aqui registrado meu muito obrigado e meus parabéns à juíza, porque o que nós precisamos preservar é a liberdade de expressão acima de qualquer outra coisa. Muito obrigado, senhora presidente. Deputado Adalberto Freitas, deputado Teonílio Barba, deputado Emílio de Souza, deputada doutora Damares. Agora nós vamos para a lista suplementar. Deputado Delegado Olim, deputado Coronel Telhada, deputado Daniel José, deputado Altair Moraes. Vossa Excelência tem o prazo regimental de 5 minutos.
Obrigado, nobre presidente, deputada Janaína Pascoal, que está combinando com a cadeira hoje, né? Tá. Meu amigo Douglas Garcia, o Gil, a todos funcionários e todos que estão nos assistindo, aos militares, civil, policiais militares também que estão aqui, a nossa policial, todos os assessores da direita e da esquerda, como diz uma amiga minha aqui. E hoje eu vou fazer um convite para todas as mulheres. Atenção, mulheres. Deputada Janaína, senhora que se encaixa bem nisso. No dia 1º de outubro, deputada, nós vamos fazer aqui no plenário, aqui na LESP, uma sessão solene da abertura do Outubro Rosa, a abertura oficial do Estado de São Paulo do Outubro Rosa. E já vou aproveitar aqui que está sendo filmado, para a senhora não dizer não, para lhe convidar. Para convidar para estar com a gente a senhora, todas as deputadas, os deputados também, é claro, o Gil, o Douglas, no dia 1º, às 19 horas. E eu acho de extrema importância a gente fazer essa abertura do Outubro Rosa para conscientização do câncer de mama. Existe, hoje, no Brasil, um número muito grande, muito assustador, de mulheres com câncer de mama. Em primeiro lugar, porque não faz o autoexame. Isso é um grande problema. Em segundo lugar, elas têm medo de fazer o exame, porque diz que machuca e tal e tal. E outras fazem o exame, por incrível que pareça, elas fazem o exame e não vão buscar o resultado, por medo do que vai encontrar. Olha que coisa absurda. O Outubro Rosa, esse dia 1º que nós vamos fazer aqui nessa sessão solene, nós vamos trazer vários especialistas da área e várias mulheres influentes da sociedade que passaram por esse câncer agressivo, o câncer de mama. E vai ter, por sinal, um comediante aqui que vai fazer a doutora Vavá, que eu tenho certeza que a senhora vai gostar, e todas as mulheres, que de uma maneira muito alegre, muito humorada, ele conscientiza sobre a prevenção do câncer de mama. E eu vou ler alguns dados aqui, deputada, para que as mulheres que estão em casa entendam e vejam a importância de estarem aqui no dia 1º, na abertura oficial do Outubro Rosa. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima-se que para cada ano biênio, 2018 e 2019, sejam diagnosticados 59.700 casos de câncer de mama. É muita coisa, aqui no Brasil. Bom, com o risco estimado de 56.033 casos a cada 100 mil mulheres, mais da metade. Mais da metade. O câncer de mama é um tipo de câncer que mais acomete as mulheres em todo o mundo, tanto em países desenvolvidos, como em alguns países subdesenvolvidos. Cerca de 1,67 milhões de casos novos desta neoplasia foram esperados no ano de 2012. Isso aconteceu. Representa 25% de todos os tipos de câncer do mundo, diagnosticados nas mulheres. Suas taxas de incidência variam entre diferentes regiões do mundo. O câncer de mama é a maior causa da morte por câncer nas mulheres em todo o mundo. Olha o alerta, mulheres. Em todo o mundo, a maior causa de morte entre as mulheres é o câncer de mama. Isso é muito sério. Por isso que eu quero chamar a atenção para esse dia 1º, aqui na nossa Assembleia Legislativa. São 522 mil mortes. E estima-se para... Isso foi estimado em 2012. Dados recentes já se passam mais de 600 mil mortes por câncer de mama. Bom, a segunda causa de morte do câncer nos países desenvolvidos, é a segunda causa de morte de câncer no país desenvolvido. Somente o câncer de pulmão é maior do que o câncer de mama nos países desenvolvidos. Apesar de ser considerado um câncer relativamente de bom prognóstico, se diagnosticado com antecedência, e tratado oportunamente, as taxas de mortalidade caem muito. Por isso que a gente está conscientizando isso. É muito importante que as mulheres façam autoexame e façam o exame para a prevenção do câncer de mama. Então, no dia 1º, convido a todas as mulheres para estarem conosco às 19 horas aqui na LESP, na abertura oficial do Outubro Rosa. E todas as deputadas e deputados estão convidados a estarem conosco e vamos trabalhar
para que haja uma conscientização em massa, para que todas as mulheres possam evitar uma trágica doença, mas que, se diagnosticado com antecedência, tem cura. Obrigado. Importantíssimo aí o recado do nosso deputado, o convite também. E eu aproveito para comentar que ontem o João César de Catanduva veio aqui na Assembleia trazer um recado do presidente do PSL em Rio Preto, que é médico, e o recado foi o seguinte: alguém tem que abrir a frente parlamentar dos problemas cardíacos que acometem as mulheres. Ele, na condição de médico, disse que a gente sempre se preocupa muito, com razão, com o câncer, né? Porque as mulheres são muito vítimas do câncer de mama, mas que as mulheres estão esquecendo o coração. E por isso estão sofrendo muito, inclusive morrendo, né, de parada cardíaca, de infarto. Então, aproveitando aí a deixa do deputado, eu digo que as mulheres têm que olhar os seios, mas têm que olhar também o coração, né? Em todos os sentidos tem que cuidar do coração. Muito bem, seguindo aqui com a nossa lista suplementar, eu chamo o deputado Gil Diniz. Vossa Excelência tem o prazo regimental de 5 minutos. Ainda estamos no pequeno expediente, que vai até as 3h30 da tarde. O deputado Gil Diniz, portanto, tem o tempo regimental aqui de 5 minutos nesse pequeno expediente para a sua fala. Lembrando ainda que você acompanha também pela internet esta sessão ordinária. Mais uma vez aqui à tribuna. Obrigado, senhora presidente. Gostaria de dar ciência, né, aos nossos pares. Está acontecendo várias audiências sobre o orçamento, deputado Otair, por todo o Estado. Eu tenho enviado alguns assessores, sempre, no mínimo, né, 2, para estar acompanhando, já que nós não conseguimos estar presente em todas. Vou tentar vir aqui na cidade de São Paulo, no litoral, ali, Piracicaba, mas não tem como estar presente em todas. Por isso a gente envia a assessoria. E hoje, né, em Presidente Prudente, teve lá, o assessor o Felipe Provenzano e o Gabriel estiveram presentes, conheceram lá o capitão PM João Henrique Papote, comandante do subgrupamento de bombeiros de Presidente Venceslau, e o primeiro sargento Marco Fábio de Almirante, comandante da base de bombeiros de Mirante do Paranapanema. Mirante, não, município. Eles acompanham, deputado Otair, nosso trabalho pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Muito bom. E estão bem engajados para tentar levar recursos para o município. É muito bom que o façam. Nesse caso, para levar recursos para construir uma base do Corpo de Bombeiros ali na cidade. E essa demanda vem crescendo de uma maneira muito maior do que eu esperava. E é bom que os militares também se organizem, porque nós sabemos que, até pela hierarquia e disciplina que tem, muitas vezes várias entidades batem a nossa porta e as forças de segurança acabam ficando de fora. E um dado curioso que eu percebo é que muitas vezes o terreno é até cedido pela prefeitura, já tem até o terreno para se construir, mas falta o recurso para se construir delegacias, batalhões, companhias, subgrupamentos. Então, na discussão aqui do plano plurianual, nas discussões orçamentárias, vamos tentar mandar esse recurso. Agradeço aqui o apoio dessas pessoas que nos acompanham aí pelas redes sociais da Assembleia Legislativa, principalmente pela TV Assembleia. Mas, dito isso também, eu gostaria de colocar uma dificuldade que nós estamos encontrando, é a questão do deslocamento. Já foi colocado muito sobre os carros oficiais aqui da Casa, deputada Janaína. E, realmente, muitos carros têm dado problema. Já teve assessor que ficou na estrada, indo para as reuniões do orçamento. Então, vou pedir aí também a sensibilidade da administração da Casa para que isso não aconteça. Só liberem carros, se tiver que liberar, que estejam aptos ao uso. Porque não é possível você pegar um carro, no outro dia o carro quebrou. Não tem como, o carro vai para manutenção, está na estrada, vai para Presidente Prudente, para Bauru, tudo mais. Opa, acabou o combustível, tem cota. Olha, mas eu vou solicitar um pouco mais de combustível. Olha, você tem que solicitar um ofício com mais 10% do recurso.
Mas eu acho que eu preciso de 30. Então, o senhor faz 3 ofícios de 10. Ora, eu não posso fazer um ofício já pedindo o recurso de 30%? Então, são detalhes burocráticos que, no dia a dia aqui na Assembleia, nós, deputados, temos essa dificuldade. Eu estou sentindo na pele da liderança aqui do PSL. E outra dificuldade que eu tenho, e espero que essa seja sanada quanto mais rápido possível. Já falei aqui, protocolei um projeto, né, um PLC, se eu não me engano, sobre a questão das câmeras de segurança, do controle de entrada, do raio-x. O presidente já se comprometeu a fazer. Quando? Não sei. Espero que já esteja em andamento a licitação. Mas é urgente. Já fiz 2 requerimentos, deputada Janaína. 2 requerimentos solicitando que os meus assessores tenham crachá de identificação. Eu exijo que todos se identifiquem, que todos tenham identificação para saber que é funcionário da casa e, de preferência, do meu gabinete. Não tem máquina, não tem como fazer. A gente vai lá solicitar, não tem como. Então, os funcionários andam pela casa, você não consegue nem identificar quem é funcionário ou não. Eu acabo exigindo isso deles, quando eles vão aqui na administração da casa. Olha, nós não temos. Então, nós não conseguimos nem administrar o nosso pessoal aqui dentro da casa. Isso é absurdo. É absurdo. É simplesmente absurdo. Assumimos o mandato em março. Desde lá, vejam bem, olha o orçamento que essa casa tem. Olha quanto que foi devolvido no ano passado ao Executivo. E você vai pedir um crachá de identificação para um funcionário, que é o mínimo que você espera de uma... Aí agora, aí a gente vai para as comissões, eu exijo que a empresa X faça isso, a empresa X tem que dar isso. Ora, na casa do ferreiro espeta de pau. Não é possível. Então, vou pedir um pouco mais de seriedade no trato com o recurso público e no trato também com a nossa segurança. Se alguns deputados não fazem questão que os seus funcionários se identifiquem, eu faço questão que os meus estejam identificados. Já fiz 2 requerimentos, vou fazer o 3º. E alguém vai ter que responder o porquê que a bendita dessa máquina, ou então me autorizem a fazer por terceiros. Eu coloco do bolso, não tem problema. Mas não é possível, deputado Altair. Então vou fazer o 3º requerimento e, olha, vou começar a responsabilizar quem está faltando aí com essa responsabilidade. É o mínimo que nós esperamos aqui dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Apoiado, deputado. Deputado Adalberto Freitas. Vossa Excelência tem o prazo regimental de 5 minutos. Se você fizer isso aí, eu assino junto. Sabe por quê? Boa tarde a todos. O deputado Altair, que se encontra aqui, os demais deputados que estão na casa, mas não puderam estar aqui, a mesa, e cumprimento também aos assessores que aqui estão, o pessoal da Polícia Militar, que estão nos guarnecendo, e o pessoal que está assistindo em casa. Gostaria aqui de deixar aqui meus pêsames para o deputado Reinaldo Augusto, que, sobre o falecimento da mãe dele, que lá da cidade de Dracena, quero desejar para o profundo pesar pela perda da mamãe, para o nosso querido deputado Reinaldo Augusto, que Deus conforte ele, a família dele e os amigos dele também. Complementando aqui um pouco do que o deputado Gil Diniz falou sobre a identificação, realmente é uma falha que está tendo, que a gente teria que corrigir, né? Nós tivemos aí algo que foi noticiado de ontem para hoje sobre o ex-procurador-geral da República, o Rodrigo Janot, que falou para a imprensa todo um plano que ele tinha de assassinar lá o Gilmar Mendes, que era do STF, né? A gente percebe também que não tem controle exatamente lá. E aqui na nossa casa, além desse controle de funcionário, nós estamos desde o começo do ano também brigando para ver se a gente consegue controlar a entrada de pessoas aqui. Já tivemos vários episódios aqui de pessoas que entram aqui na casa, que a gente não sabe quem é, não identifica, e já tenho, eu no meu gabinete já soube lá de pessoas antigas da casa que tem gente que vem de fora e rouba celular, rouba computador aqui dentro dessa casa, é um absurdo. Agora, o dia que entrar alguém aqui armado, e foi que os deputados acabam
a gente acaba falando de facções, de bandidos e tudo mais. O dia que entrar alguém aqui e matar um deputado, aí eles vão querer fechar a porteira, aí já vai ficar complicado. E é sempre assim, enquanto não acontece uma desgraça, ninguém toma providência. Então, o deputado Gil está com razão em essa questão de identificar os funcionários e também devemos batalhar, deputado Gil, para que seja feito um serviço de identificação em todas as entradas aqui da Assembleia Legislativa. A gente pode tocar esse assunto. Então, muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos. Assuma a presidência dos trabalhos para eu poder voltar à tribuna, pode ser? Obrigada. Deputada Janaína Pascoal, mais uma vez, volta à tribuna para a sua fala nesse tempo regimental de 5 minutos. A palavra, deputada Janaína Pascoal, tem o tempo regimental de 5 minutos para a sua fala. Muito obrigada, senhor presidente. Reiterando os cumprimentos anteriores. Bom, ontem eu conversei um pouquinho com Vossas Excelências sobre a emenda que eu apresentei ao projeto da deputada Érica Malunguinho. Então, eu vou voltar a falar sobre o tema, mas eu peço, por favor, que o vídeo que ficou preparado seja veiculado. Esse vídeo é importante. A senhora que anuncia esse vídeo é uma pediatra americana e ela é presidente do Colégio de Pediatras nos Estados Unidos. É uma das médicas que está liderando, vamos dizer assim, o movimento, ou o grupo de médicos que tem levantado as preocupações que eu trago para essa casa. Por favor. Congratulations, it's a boy. Or congratulations, it's a girl. As a pediatrician for nearly 20 years, that's how many of my patient relationships began. Our bodies declare our sex. Biological sex is not assigned. Sex is determined at conception by our DNA, stamped into every cell of our bodies. Human sexuality is binary. Either you have a normal Y chromosome and develop into a male, or you don't, and you will develop into a female. There are at least 6,500 genetic differences between men and women. Hormones and surgery cannot and do not change this. Look, an identity is not biological, it is psychological. Identity has to do with thinking and feeling. Thoughts and feelings are not biologically hardwired. Our thinking and feeling may be factually right or factually wrong. For example, if I walk into my doctor's office today and say, "Hi, I'm Margaret Thatcher," my physician will say I am delusional and give me an antipsychotic. However, if instead I walked in and said, "I am a man," he would say, "Congratulations, you're transgender." If I were to say, "Doctor, I am suicidal. I'm an amputee trapped in a normal body. Please surgically remove my leg," I'll be diagnosed with body identity integrity disorder. But if I walk up to that same doctor and say, "I'm a man, sign me up for a double mastectomy," my physician will. See, according to most mainstream medical organizations, if you want to cut off a healthy arm or a healthy leg, you're mentally ill. But if you want to cut off healthy breasts or a penis, you're transgender. Let's be clear, no one is born transgender. If gender identity were hardwired in the brain before birth, identical twins would have the same gender identity 100% of the time. They don't. I had one little boy, a patient we'll call Andy. Between the ages of 3 and 5, he increasingly played with girls and stereotypical girl toys and started saying he was a girl. I referred the parents and Andy to a therapist. Sometimes mental illness of a parent or abuse of the child are factors. But more commonly, the child has misperceived family dynamics and internalized a false belief. In the middle of one session, Andy put down the toy truck and held on to the Barbie and said, "Mommy and Daddy, you don't love me when I'm a boy." What the therapist learned is that when Andy was 3, his sister with special needs was born. She required significantly more of his parents' care and attention. He misperceived this as, "Mommy and Daddy love girls. If I want them to love me again, I have to be a girl." With family therapy, Andy got better. Today, Andy's parents would be told something quite different. They would hear, "This is who Andy really is. You must change his name, ensure that everyone treats him as a girl, or else he will commit suicide."
As Andy would approach puberty, experts would put him on puberty blockers so that he could continue to impersonate a girl. Experts assure us it doesn't matter that we've never tested puberty blockers in biologically normal children. It doesn't matter when blockers are used to treat prostate cancer in men and gynecologic problems in women that they cause problems with memory. We don't need testing. No, we need to arrest his physical development now, or he'll commit. Clear, to indoctrinate all children from preschool forward with the lie that they could be trapped in the wrong body disrupts the very foundation of a child's reality testing. If a child can't trust the reality of their physical bodies, can they trust? Transgender ideology in schools is psychological abuse that often leads to chemical castration, sterilization, and surgical mutilation. If that's not child abuse, ladies and gentlemen, what is? Senhor presidente, o senhor me concede uma comunicação para finalizar o raciocínio? Regimental. Muito obrigado. Bem, o vídeo é bem mais complexo do que o tema relativo à emenda, né? O vídeo trata de educação, o vídeo trata de várias questões. O que nos interessa? O que nos interessa é o seguinte: o tratamento que tem prevalecido em alguns países do mundo e no Brasil é um tratamento medicamentoso e cirúrgico. Crianças com 9, 10 anos de idade, algumas com 8, passam a receber bloqueadores. Esses bloqueadores também são hormônios que têm impacto direto na estrutura óssea dessas crianças. Tá? Nesse período em que elas ficam bloqueadas, elas têm uma situação parecida com a osteoporose que dá nas mulheres na época da menopausa. Tanto é que essas crianças têm que ficar passando por testes constantes. Ficam bloqueadas dos 8, 9 anos até os 14, 15, quando entram os hormônios invertidos. Eu nem vou entrar no mérito das crianças que mudam de ideia, que se arrependem. Eu vou falar da questão fisiológica, clínica, de saúde. Esses hormônios aumentam a possibilidade de câncer, inclusive no seio. Esses hormônios aumentam a possibilidade de ataque cardíaco, aumentam a possibilidade de AVC. Esses hormônios trazem grande chance de dar uma embolia pulmonar, trombose nos membros. Nós estamos colocando essas crianças em risco real relativamente às suas saúdes. No Brasil, que eu saiba, menores de idade não são submetidos à cirurgia, que eu saiba. Mas na Inglaterra, eu levantei um caso de uma menina de 14 anos que se submeteu à retirada dos seios, 14 anos. Então, são tratamentos drásticos, tratamentos muito incisivos, tratamentos que não têm volta, porque são tratamentos que não podem ser revertidos no que tange a esterilização, no que tange as características físicas e no que tange o mal que fazem para a saúde.
No mundo inteiro, grupos de médicos, que inclusive faziam parte das equipes que fizeram as pesquisas, que iniciaram esses tratamentos, se levantaram contra os abusos que vêm acontecendo. Esta médica que fala no vídeo, ela é meio que uma líder nos Estados Unidos. Mas tem grupos no Canadá, na Inglaterra, e ontem eu tomei conhecimento de um grupo de 200 médicos que se levantou contra essa situação na Austrália e fez uma carta formal para o ministro da Saúde australiano, solicitando uma série de informações. E é muito importante que, no Brasil, os médicos e os defensores desses tratamentos têm dito para os pais que ele é experimental no Brasil, mas ele já é reconhecido no exterior. Mas nesta carta aqui, enviada esta semana para o ministro da Saúde da Austrália, o médico fala tratamento experimental com crianças e adolescentes. Então, eu já estourei meu tempo, mas eu só quero deixar bastante firme que não é uma questão de preconceito, que não é uma questão de religião, é uma questão de saúde. Eu vou voltar a esse tema, porque esse tema é importante e é urgente. Muito obrigada, senhor presidente. Nós agradecemos, deputada, e devolvo a presidência à senhora. Senhor presidente, senhora presidente, só para uma breve comunicação, por favor. É regimental. Eu acho interessante o que a senhora colocou, já vinha conversando bastante com a senhora a respeito disso. Pode contar comigo em relação a esse trabalho que a senhora está fazendo. Eu sou extremamente... eu concordo muito com o que a senhora está falando, e esse vídeo veio nos esclarecer muitas coisas. E eu também vou entrar nessa guerra, porque o que estão fazendo é uma atrocidade, é um absurdo, e nós temos que parar com isso. Também digo, não é questão religiosa, não é questão de preconceito nenhum, mas temos que respeitar nossas crianças. Nós vimos um caso aqui de uma criança, que a senhora colocou, que ele tinha um comportamento. Nós temos que ter muito cuidado com mudança comportamental e mudança genética. O que mais a gente tem visto são mudanças comportamentais que são confundidas maldosamente como mudança genética. Então pode contar comigo nessa guerra. Muito obrigada. Pela presidente, uma breve comunicação. É regimental. Só para deixar aqui do microfone de à parte, meus sentimentos à família do deputado Reinaldo Augusto, o falecimento aí da sua mãe. Tenho minha mãe, tenho meu pai. Não consigo imaginar o que é a dor de perder um ente tão próximo, um ente querido dessa maneira. Então, deixa aqui os nossos sentimentos, meus sentimentos, o sentimento da bancada do PSL, ao deputado Reinaldo Augusto por esse falecimento da sua mãe. Se houver acordo entre as lideranças, levantar a presente sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Regimental. Havendo acordo de lideranças, essa presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca Vossas Excelências para a sessão ordinária de segunda-feira, a hora regimental, sem ordem do dia. Lembrando-os ainda da sessão solene a realizar-se na próxima segunda-feira, às 10 da manhã, com a finalidade de homenagear o programa Educação e Sustentabilidade da Companhia Melhoramentos de São Paulo e sua história de 129 anos no Brasil. Está levantada a sessão. Presidida pela deputada Janaína Pascoal, do PSL, encerramos, portanto, esta sessão ordinária transmitida ao vivo, direto aqui do plenário Juscelino Kubitschek. Lembrando a você, telespectador, que a próxima sessão ordinária acontece na segunda-feira, a partir das 14h30 da tarde. Você continue aí ligado na programação da Rede Alesp.